O indicado do presidente Lula ao STF, Jorge Messias, faz elogios ao presidente do Senado. E a gente vai voltar então para Brasília com o repórter André Anelli. A grande questão é a seguinte, André, a postura de Davi Alcolumbre foi meio que protocolar, não é isso, André? Exatamente isso, Tiago. Davi Alcolumbre emitiu uma nota nessa segunda-feira que foi distribuída à imprensa se manifestando em relação a essa indicação feita pelo presidente Lula na semana passada pelo nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal na vaga deixada por Luiz Roberto Barroso, que pediu a aposentadoria no mês passado. E nessa nota divulgada, Davi Alcolumbre disse que ele afirmou que a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga no STF vai ocorrer no que ele chamou de um momento oportuno. Então, Davi Alcolumbre não deu uma data para que essa sabatina ocorra, sabatina essa que acontece e logo depois, então, é realizada uma votação no plenário do Senado e são necessários 41 dos 81 senadores com aval positivo para que a indicação presidencial seja aprovada e, por conta disso, então, a gente relembra que na semana passada o próprio Jorge Messias afirmou que iria buscar o diálogo com os senadores no sentido de viabilizar a aprovação dele e também fez elogios a Davi Alcolumbre, com quem ele disse ter uma relação muito amigável, saudável e também franca. A gente destaca o contexto dessas afirmações de que Davi Alcolumbre, na verdade, preferia que Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, antecessor dele, então, na presidência da Casa, fosse o indicado pelo presidente Lula, que, por outro lado, preferiu, então, Jorge Messias. E a gente, inclusive, no dia de hoje, enquanto houve aquela coletiva de imprensa do Partido Liberal, o líder do partido no Senado, o senador Rogério Marinho, já afirmou que, apesar de toda essa tentativa de diálogo de Jorge Messias, a oposição ao governo não vai apoiar essa indicação para o STF. O fato de que o presidente da República indique um advogado seu, um amigo seu. Nós queremos que a coerência do presidente Lula ela seja preservada, uma vez que ele não está muito preocupado com isso, nós estamos. Porque por ocasião do debate eleitoral ele disse claramente que não ia indicar nem amigo nem advogado. Mas parece que ele não está muito preocupado com a coerência dele. Nós estamos no mesmo lugar. Claro que nós vamos votar contra a indicação do Jorge Messias. Nós aqui da oposição. E como eu disse, o próprio Davi Alcolumbre também tinha uma preferência pessoal por Rodrigo Pacheco e, por conta disso, na semana passada anunciou uma série de chamadas pautas bomba que devem ser então votadas nos próximos dias, nas próximas semanas no Senado. Uma delas, inclusive, é a regulamentação da aposentadoria para agentes de saúde e agentes de combate a endemias. O Ministério da Fazenda estima que essa regulamentação da aposentadoria desse grupo de prestadores de serviço deva ter um impacto público nas contas do governo em torno de 10 bilhões de reais ao longo dos próximos 10 anos. Por conta desse impacto, no dia de hoje, nessa segunda-feira, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, pediu para que essa pauta bomba não seja votada, justamente por conta, então, desse impacto financeiro que é previsto, mas que deve ser colocado em pauta justamente por conta da insatisfação de Alcolumbre diante dessa indicação presidencial para o STF. Tiago. A Denise, inclusive, tinha lembrado a gente disso, e o André Anelli volta na nossa programação. Bom trabalho para você. Vou chamar o Kobayashi, a Dora Kramer vai entrar já aqui nos estúdios. Eu vou só pedir o comentário um pouquinho mais curto por causa do nosso tempo hoje. Ô Kobayashi, essa escolha de Jorge Messias não tá com cheiro de arroz queimado, não, hein? Pois é, né, Tiago? Essa situação do Jorge Messias desafiou as indicações poderosas vindas do STF e do presidente do Congresso Nacional, do Davi Alcolumbre. Então, é uma questão de se refletir. Aquele que tem o poder na mão, como é o caso do presidente Lula, não pode o tempo todo só gerar dívidas nos outros, só se tornar credor de indicações, enfim. Em alguns momentos ele precisa pagar algumas dívidas também, e nesse caso a pressão chegou no limite. A gente vai precisar acompanhar como é que vai ser agora a vida do Jorge Messias, que está contando muito com o apoio do André Mendonça
e da bancada evangélica, principalmente depois do apoio que recebeu do líder da Assembleia de Deus, o bispo Samuel Ferreira, está apostando nisso para conseguir alguns votos a mais e ser aprovado. Dora, o indicado ao Supremo fez essa interpelação ao presidente do Senado e recebeu lá uma resposta, que é a resposta que se esperava ou não? Olha, eu acho que é um pouco mais do que uma resposta protocolar. Acho que ele deu um recado, porque quando ele diz, no tempo o que mesmo, Tiago? O Alcolumbre diz que no tempo oportuno. Tempo oportuno, isso. É o tempo oportuno para ele, Davi Alcolumbre. E é bom a gente lembrar que o Davi Alcolumbre já fez, quando ficou insatisfeito lá atrás com a indicação do André Mendonça, porque ele queria o Augusto Aras, procurador-geral da República, ele segurou a sabatina por 4 meses. E é ele que tem essa prerrogativa de marcar essa sabatina que o governo quer que seja feita esse ano. Dê o que der para que o Jorge Messias não fique exposto. Não acredito que o Davi Alcolumbre vá realmente fazer isso, repetir esse ato, mas ele deu ali a entender, e aí nesse caso foi uma indireta mesmo, que todo mundo lembra do fato passado, porque é relativamente recente, e de que o que ele quis dizer, é oportuno para mim. Quem tem, o presidente indica, legal, mas quem marca a sabatina sou eu.